O protagonista é o único com cérebro. Os números estão muito interessantes, embora tenha muitos fãs que gostam dela. Esse episódio, na verdade, deveria se chamar Carnificina, seria um bom nome. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Solo Leveling, comentando o episódio 2 do anime, que pra quem não conhece, é basicamente a história de um dos caçadores mais fracos do mundo, que depois de um determinado evento que a gente tá vendo aí nos últimos episódios, que é doloroso, no mínimo, pra ele, e depois desse evento a vida dele muda completamente. Nem é spoiler mais, porque a opening já revela aí que, bom, ele vai ficar em outro nível mais à frente aí na história. Mas antes disso, ele vai pagar com muita dor e sofrimento. Então, esse episódio, na verdade, deveria se chamar Carnificina, seria um bom nome. É engraçado até pensar que os fãs estavam com medo que eles fossem censurar o gore. Na verdade, o anime até tá com um pouco mais de gore comparado ao original. E, bom, outro nome interessante para esse episódio seria a Estátua Sádica, porque, meu Deus do céu, inclusive essa cena aí é lendária do original, o pessoal adora ela, ficou desesperado quando não apareceu no episódio passado. Mas bom, vamos lá destacar aqui o que teve de mais interessante nesse segundo episódio e comentar a opening também, o ritmo que eles estão seguindo aí, em comparação ao material original. Esse episódio teve até uns extrazinhos, mas bem menos coisa comparado ao episódio 1. Eu não vou repetir tudo aqui, então quem não viu o vídeo do episódio 1 e quer saber dos extras, vários que eles colocaram lá, recomendo dar uma olhada. E vou falar também do sucesso que a obra vem fazendo aí, principalmente no Ocidente. Os números estão muito interessantes. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Solo Leveling. E bom, esse episódio continua diretamente do anterior aí, com eles presos nessa sala aí, que é uma sub-dungeon dentro da dungeon. E como o cara mesmo identifica, esse local deve ser pelo menos rank A, se não rank S. Então tá muito acima do nível que eles têm disponível lá, de aventureiros, ou mais precisamente, caçadores. E bom, de todos eles, o protagonista é o único com cérebro. Essa parte é até estranha, tem uma justificativa, ele mesmo argumenta que, como ele é muito fraco, ele tem que pensar muito para conseguir sobreviver. Caso ele não pode enfrentar tudo naquele tank spunk, igual os outros fazem, usando as habilidades, no caso, adquiridas deles, que são muito maiores. E ele é o único que tá tendo ideias do que fazer. O resto, basicamente, fica só, o que eu faço? O que eu faço? Até o líder do bagulho lá, que devia ter cérebro, parece ter cérebro, não parece uma pessoa burra nem nada, nem é ruim. Mas não pensa em nada, só o que eu faço? O que eu faço? Só o protagonista tem cérebro nessa bodega. Então isso aí ficou um pouquinho forçado. Eu acho isso desde que eu li o mangá. No caso, não tem problema o protagonista tomar a iniciativa inicial lá maior, mas eu achei esquisito, basicamente, só ele fazer uma coisa o tempo inteiro. Ficou todo mundo dependente dele ali. No caso, ninguém tomava uma atitude inteligente, só ele. O resto estava só desesperado. Então faltou pelo menos mais uma pessoa, no caso, com bom senso ali e tal, ajudando, no caso, cooperando, e aí o protagonista não consegue resolver tudo sozinho. Ele resolveu uma parte do enigma. Aí a parte 2, um outro cara que resolveu, não foi ele. Então ficaria interessante se fosse mais dividido assim. Não ficasse tudo nas costas dele, porque ele é o protagonista, ele tem que resolver o negócio todo. Então isso aí é um ajuste pequeno que eu acho que o autor poderia ter feito. Até pro anime dava pra fazer isso. Não mudava a história em nada. Só soava um pouco mais realista, no caso, ele não ter que resolver tudo ali. Óbvio que teve uma garota, essa aí, que é até explicado que ela tem, no caso, um psicológico mais fraco. O cara mesmo comenta que ela só vai, inclusive, em dungeons mais fracas do que o nível dela, nível B, é bem alto B, e ela foi numa dungeon que é nível E, ou seja, muito, muito abaixo do rank que ela poderia. É porque o perigo é muito baixo e ela não consegue lidar com situações mais tensas, complicadas, perigosas. Ou seja, está justificado a atitude dela aí de basicamente se encolher no chão, tapar os ouvidos e ficar desesperada lá. Faz sentido, só que é uma personagem que é difícil de admirar, né? Embora tenha muitos fãs que gostam dela. Eu não vou entrar em detalhes sobre a participação dela a partir de agora no enredo, seria spoiler, mas tem outras possibilidades aí de heroínas interessantes. E olha, essa aí, desde que ela se mostrou uma covarde dentro da dungeon, só porque ela foi legal antes com o protagonista, ela gosta de verdade dele, então tá, um ponto aí. Caso ela não sabia que ele ia ficar forte depois, nem nada, ela já gostava dele, mostrava interesse nele, chamou até ele pra sair. Na verdade, se autoconvidou, porque ela disse que ele tem que agradecer ela e tal, chamando ela pra sair. Então, beleza, ela já mostrava interesse nele, mesmo sabendo que ele era fraco pra caramba. Então isso é legal, beleza. Mas como aventureira, e ele segue nesse mundo dos aventureiros, ela nunca poderia acompanhar ele pra níveis mais altos. E numa situação desesperadora, eu gosto que a heroína mostre coragem, tudo bem ela ter medo é normal, faz parte. Mas o legal é você ver a superação disso. Então é uma pessoa que tem medo, tem trauma, mas com o tempo vai superando ele.
Ela vai conseguindo passar por cima disso. Então isso que é bacana de ver. A pessoa evoluindo com o tempo. Não só a evolução de level, força, isso é bom também. Mas a evolução psicológica é bacana. E essa personagem não tem isso. Ela é fraca psicologicamente para situações muito, no caso, tensas, perigosas, e é isso. Então, eu, pessoalmente, nunca dei muita bola pra ela como heroína principal. Eu fiquei até meio decepcionado nesse começo. Pô, essa vai ser a heroína principal? Porque a impressão que dá no começo é essa, né? Por causa que essa aí vai ser a protagonista feminina da história. Já que é a primeira garota que aparece, mostra interesse no protagonista e tal. Então você tem essa tendência de acreditar, pelo padrão de várias histórias, que essa aí vai ser o par dele. Isso não é spoiler, vale avisar. Eu não tô falando que essa vai ser realmente a heroína principal, eu já falei que tem outras possibilidades, mas eu não vou elaborar muito sobre isso aqui. Quem vê os outros vídeos, tem vários vídeos sobre Solo Leveling do mangá aqui no canal, vocês vão saber mais detalhes sobre o romance realmente dentro da história. E não é um ponto que tem muito foco, ele existe, mas é um negócio que é trabalhado bem de escanteio lá. Já vale avisar para não criar uma expectativa absurda em cima do negócio. E o prosseguimento dela na história eu também não achei nada demais. Mas vale avisar que tem gente que adora ela, acha que ela devia ser o par principal do protagonista. Tudo bem, cada um tem seu gosto. Eu prefiro aquelas heroínas mais B10 e tal, que lutam pra caramba e serviriam até como um par pro protagonista no meio da batalha. E não uma que é mais aquela donzela em perigo que tem alguns poderes e tal, mas não faz grande coisa. Mas, bom, o boss desse local aí, a estátua, funciona quase como um boss de jogo. Ele tem estágios. Então eles conseguem resolver o estágio 1, uma situação bem tensa lá, um dos caras tenta correr, inclusive, de lá, e acaba dilacerado. E aí entra no estágio 2, onde o protagonista acaba perdendo a perna. A garota até tenta regenerar a perna dele, mas ela tá sem energia. Inclusive, a energia que ela provavelmente gastou com ele, de tanto que ele se machucou antes, então... é meio que culpa dele também o processo. Mas isso aí, de novo, dá aquela impressão, nossa, como ela é fraca. Curou um pouco ele lá. E teve que curar os outros, e já acabou a energia dela. Então você imagina que um healer de nível B consiga regenerar várias pessoas e tal, fazer um trabalho bem melhor que isso. Então, tô falando, tudo nesse episódio aí, ou no caso nessa parte da obra, causa uma impressão ruim dela pra mim. Ela parece muito fraca mesmo como healer, e ela é fraca psicologicamente ainda, então fica difícil criar grande admiração por ela. Mas bom, vai seguindo aí, e entra no estágio 3. É onde eles têm que fazer um sacrifício. A porta se abre, vários deles correm de lá e o protagonista acaba ficando lá porque ele com uma perna só não tem como levar a garota. Então ele pede pro outro cara lá que ia se responsabilizar, esse cara aí, era bem legal o cara. No caso era não, é né, porque ele conseguiu fugir de lá. Mas ele acaba levando a garota e o protagonista fica lá. Porque alguém tem que ficar, senão a porta seria fechada. Alguém tem que ser o sacrifício. E caramba, que cena brutal dele sendo dilacerado lá por várias estátuas. Realmente, esse sorrisinho aí parece puro sadismo da estátua mesmo. Inclusive, esse sorrisinho é super famoso aí, tem um monte de meme com esse sorriso da estátua. Ficou mega popular aí dentre os fãs da obra. Caso você vê esse sorrisinho aí, é Solo Leveling, você reconhece na hora. Vale dizer que Solo Leveling não é uma obra lotada de gore. Esse começo é que tem muito disso. Então, não cria essa expectativa. Nossa, essa é uma obra brutal, lotada de gore pra tudo que é lado. Não exatamente. Tipo, tem um pouco, obviamente, quando necessário. Mas vai ter outras cenas que vai ter isso, mas não é algo que você vai ver toda a luta, no caso, uma tonelada de gore. Não criem essa expectativa, não é bem essa ideia. E bom, embora pareça que o protagonista morreu ali no final, mataram ele, é óbvio pela opening que ele vai sobreviver. E fica aparecendo essa tela aí também, você fica curioso, pô, o que é isso? É um jogo, na verdade, esse negócio? Porque a impressão é essa, né? Por essa mensagem aí, a tela de jogo, pô, na verdade, eles estão dentro de um jogo. É a impressão que eu tive aí. Por essa tela. No caso, plot twist, na verdade, isso aí não é o mundo real. Eu não posso falar se é realmente isso ou não, porque seria um spoiler, mas é uma coisa que você começa a cogitar. Quando você vê essa telinha de jogo aí aparecendo pra ele, e não era um negócio normal antes, não aparecia pra mais ninguém, do nada isso aparece pra ele, e você fica meio, ué. Inclusive, esse episódio deve ter tido muito mais efeito pra fazer o pessoal ir atrás do original pra ver o que acontece. No caso, depois dessa parte, comparado ao episódio anterior, embora eu vi gente animada já no episódio anterior. Adaptaram 6 capítulos nesse episódio, adaptaram do capítulo 5 até o capítulo 10. E não ficou rushado. E eles colocaram uns extrazinhos ainda. Aquela parte da irmã do protagonista no colégio e dela visitando a mãe doente. O protagonista até fala disso no episódio passado. Então essas cenas aí são extras. De apresentação da irmã dele, dessa amiga da irmã dele também, que vai ser relevante. Então, extras ok, no caso não atrapalharam em nada, foram bem curtinhos ali. E o ponto é que adaptaram muito mais capítulos, comparado aí ao episódio passado. E não soou rushado. É um negócio que eu fiquei bastante impressionado, porque quando você fala, pô, 6 capítulos no episódio só,
caramba, vai ser mega rushado esse bagulho. Não. Na verdade, ficou ótimo o ritmo. Não fica nem lento demais, nem rápido demais. Eu já tinha comentado isso no episódio passado, que adaptações de mangás coreanos. Você não pode seguir a mesma base que você usa para adaptações de mangás japoneses. Então, um mangá aí de, no caso, 20 páginas e tal. Porque os mangás de ação geralmente adaptam uma média de 2 a 3 capítulos aí por episódio. E fica bom. No caso, muito mais que isso, geralmente fica rushado. Mas mangás coreanos, devido a todo o sistema de leitura diferente e tal, como eles desenham, os capítulos e quanto tempo, basicamente, leva para adaptar o que tem ali dentro, não corresponde certinho, caso ao que a gente tem aí dos mangás japoneses. Então você geralmente coloca quase o dobro de capítulos. Então se fica legal o mangá de ação, no caso japonês adaptado com uma média de 3 capítulos, um mangá que tem em média 20 páginas, aqueles semanais, então Solo Leveling, que é semanal também, vale dizer, era na verdade, né, porque já acabou, você dobrando você consegue uma média de 5 a 6 capítulos. No caso, na adaptação. E ficou legal o ritmo. Isso combina com os rumores que iriam adaptar toda essa primeira temporada do mangá na primeira temporada do anime, que vai ter 2 partes. São 2 episódios, um intervalo de 3 a 6 meses, não está confirmado quanto tempo vai ser exatamente. E aí volta aí com mais 12, 13 episódios e finalizaria pelo capítulo 110. Essa primeira parte que a gente está vendo aqui, da primeira temporada, iria até o capítulo mais ou menos 60, mais ou menos aí por aí. E a parte 2 encerraria no 110. E aí eu não sei como eles iriam fazer com o resto. Tinha mais 90 capítulos depois disso para fechar a história. E vários desses capítulos, na verdade, são extras. Caso tenha um fechamento maior para um determinado aspecto da história. Porque a história principal mesmo acaba antes, por assim dizer. Então, como eles vão fazer depois na adaptação, se vão fazer só mais uma temporada e adaptar esses 90 capítulos que vão faltar, caso em mais 20 e tantos episódios, dividido em 2 partes, é uma possibilidade. Muita gente perguntou sobre isso, não ia adaptar tudo. Olha, tem rumores que sim, o planejamento é adaptar tudo. Mas, claro, se o anime fizer muito sucesso, ajuda. No caso, a não depender de rumores, aí vai ter lógica adaptarem todo o material original. Por onde você mensura sucesso? Olha, streamings é o ideal hoje em dia, já que eles pagam pela licença e tal, e se fizer muito sucesso na primeira temporada, eles vão pagar uma quantidade boa pela segunda, em tese. Ou se eles estiverem financiando, tem vários casos aí de streamings que financiaram produções. Se fez muito sucesso dentro da plataforma, eles vão querer bancar a segunda, né? Então tem uma lógica no processo. Solo Leveling conseguiu aí uma estreia que superou a segunda temporada de Jujutsu Kaisen no streaming oficial que ele saiu. Então sim, isso é um sucesso gigantesco, porque Jujutsu Kaisen já era mega popular depois da primeira temporada, então na segunda temporada o negócio já veio, caso igual um caminhão. E aí conseguiu isso aí de likes. Pô, Marcos, não vai mensurar views? Gente, não tem como mensurar views, eles não liberam o número de views certinho. Então a gente só tem que mensurar pelos likes ali, que dá uma ideia, pelo menos, da quantidade de gente que assistiu, interessada. Como vocês sabem, igual funciona no YouTube, o número de likes geralmente é muito inferior ao número de views do vídeo. E o Jujutsu Kaisen teve isso aí, de likes no primeiro episódio da segunda temporada, que já veio carregado aí com o pessoal que gostou da primeira. E aí olha quanto Solo Leveling na estreia conseguiu. Então é muito alto. Vou pegar um outro exemplo aí, Frieren. Olha quanto Frieren conseguiu no primeiro episódio da primeira temporada, de likes aí. A avaliação também. A avaliação em geral, no caso não vale para um episódio específico, vale para todos. Então na avaliação, Solo Leveling em geral já conseguiu aí mais de 70 mil avaliações. Enquanto Frieren tá com menos que isso, e já teve vários episódios. Então nos próximos episódios, quanto mais episódios, mais tempo, no caso saindo, mais avaliações vai conseguir. Ou seja, em termos de público, Solo Leveling já tá com mais público com certeza aí que Frieren da temporada passada. E foi um grande sucesso. No Japão principalmente, mas no Ocidente também, fez sucesso. Mas é por isso que eu comparei também o Jujutsu Kaisen, que é um anime na mesma pegada, muita ação e tal, anime de porrada, como o pessoal fala. E bom, fora esses dados do streaming, que são importantes, o sucesso que tá fazendo lá, e o sucesso foi muito grande, da estreia, tem também os dados do My Anime List. Solo Leveling é no momento aí o anime mais popular dessa temporada pelo My Anime List, que mensura lá, por exemplo, a quantidade de membros, caso interessados. Tá superando aí as continuações dessa temporada, e continuações veio com vantagem, porque muita gente já conhece e tal, e já tá cadastrado lá e tal, que tem interesse. Enquanto Solo Leveling é um novo anime dessa temporada. A avaliação dele tá boa também, não é aquelas notas absurdas, tipo Frieren saiu na temporada passada, o pessoal avaliou horrores lá, porque adorou e tal. Teve também outros casos, mas 8.50, uma média perto disso aí, é uma avaliação muito boa no Anime List. Qualquer nota acima de 8, na verdade, é uma avaliação boa no Anime List. Então a gente tem uma boa avaliação por parte do Ocidente em geral, porque o Anime List representa o gosto do Ocidente. Tudo isso que eu tô falando é o Ocidente. Não tô falando do Oriente e do Japão principalmente. Lá a avaliação a gente tem que fazer de outras formas. No Japão, nunca achei que Solo Leveling faria muito sucesso, até porque
Tem um negócio do autor aí com os japoneses. Alguns acharam até que nunca queriam adaptar, os japoneses no caso, os estúdios japoneses adaptar Solo Leveling por causa disso, das coisas lá que tem, no caso, com os japoneses dentro da obra. E aí eles pegaram o mangá, licenciaram lá, só que eles censuraram essa parte. E alteraram e tal pra dar menos treta dentro do Japão, mas é lógico que ia dar algum problema, tem um pessoal lá que fica revoltado. Mas o ponto é que não era uma obra que eu esperava que tivesse grande sucesso no Japão, embora eles tenham tentado aí, fizeram uma dublagem específica para o Japão, alterando os nomes dos personagens para japonês, alterando algumas partes também. Tem uma versão japonesa, basicamente, aí da transmissão, que é um pouco diferente da versão global que a gente está acompanhando. Que tem os nomes originais, em coreano, a dublagem também é em japonês, mas usa os nomes originais, etc. Mas é interessante esse negócio deles terem feito duas dublagens para conseguir tentar dar menos treta, no caso, com a obra aí no Japão. Fizeram uma dublagem específica e uma versão com algumas alterações lá só pro Japão. Então eles queriam, óbvio, que fizesse o maior sucesso possível lá, mas já era carta marcada que isso era pouco provável. O que existia realmente uma expectativa é que seria um sucesso a nível global, principalmente do Ocidente. E isso está cumprindo perfeitamente. Por enquanto, parece estar fazendo muito sucesso e está só na estreia, tem mais vários episódios ainda. Então, sim, podem ter esperança aí perfeitamente de que vão adaptar todo o material original. A probabilidade depois dessa estreia aí, que parece ter dado muito certo, é bastante alta. Embora tenha rumores aí que já estava planejado desde o começo fazerem isso, mas é rumor, né? Não tem como botar certeza em cima dele. E, bom, a opening, a música, a primeira metade dela eu gostei bastante. Entra o refrão lá, vem uma cena de ação e tal. Então ficou bacana, a música pelo Sawano, inclusive, um compositor que eu gosto bastante. Mas a segunda metade fica... menos, né? A animação ficou ótima. Mas eu tô falando da música. No caso, a batida da música e tal não empolga muito. É engraçado, o refrão parece que vem no começo, basicamente da primeira metade. E aí depois da segunda metade só tem um ritmozinho lá. Tem até uma luta legal aí, com um personagem bem importante. No caso, o pessoal gosta bastante da série. Mas, embora seja muito fluida a luta, o ritmo da música não empolga muito nessa parte aí. E, teoricamente, nessas partes de luta é legal, fluida e tal, a música geralmente eleva, tem aquele ritmo mais de refrão, realmente, nessas partes. Então, essa música aí, embora eu goste muito do Sawano, não foi uma das mais inspiradas dele, não, pelo menos na minha opinião. A parte da animação ficou legal, da opening, com certeza. Mas a parte da música eu achei só mais ou menos. Já a ending, o que mais me chamou a atenção foi a música. Botaram uma música lá que pra mim combinava perfeitamente com uma música de opening. Aí eu fiquei olhando assim, pô, podiam ter botado dessa música pra opening, botado aquelas animações legais e tal, encaixando com essa música, e terem colocado aquela música do Sawano pra ending. Talvez tivesse ficado melhor. Mas essa é a minha opinião. Então isso aí de música e tal, é muito gosto pessoal de cada um. Mas em termos de cenas legais, principalmente a luta contra o Igris, eu gostei bastante aí dessa opening de Solo Leveling. E sim, alguns devem estar achando estranho, pô, pra que vai mudar de aparência? Pois é, isso aí é uma coisa particularmente curiosa. Às vezes você acha que trocou de personagem, né? A impressão que dá quando você vê e compara a aparência dele antes pro depois é essa. Pô, quem é esse cara? Não parece protagonista? É ele sim. Então, gente, aguardemos aí. Agora que começa pra valer a história. A gente só vê a introdução dela até agora. É isso que é considerado essa parte. E, bom, nível de curiosidade, adaptaram quase todo o volume 1 do mangá nesse episódio. Chegou até quase o finalzinho aqui, sobrou... É isso aqui, basicamente, que sobrou para eles adaptarem no próximo episódio. É bem pouquinho. Então foi quase todo o livro 1 aqui. Solo Leveling tá à venda no Brasil, inclusive. Até o livro 5 já tem a venda lá. A quem interessar, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Mas, bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam da opening, da ending, do episódio em si. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.